Bom, nós estamos recebendo o deputado federal Alexandre Frota, do PSDB, que foi eleito daquela leva de gente que estava junto com o Bolsonaro. Inclusive o Frota estava sempre com o Bolsonaro. Me lembro que eu fazia o programa lá, o Agora é com o Datena, e o Frota estava acompanhando sempre o Bolsonaro. Depois acabou brigando com o presidente da República, como muitos acabaram discutindo com o presidente da República e foram seguir o seu caminho. Frota, primeiro eu quero dizer que eu gosto muito do Frota, que o Frota eu conheço desde a Rede Record de televisão e sempre tive um bom relacionamento, um relacionamento legal com o Frota, que é um cara muito bacana mesmo. Eu sempre gostei dele e ele sabe disso. E todo mundo sabe. O Frota sempre me tratou muito bem e é recíproco que eu sempre gostei do Frota desde a época da Record. É um menino assim, de muita qualidade, é um menino que eu gosto muito. De verdade, então não falava, eu não fico falando de graça de ninguém. Mas, Frota, como é que você percebe essa posição do presidente da República na questão da vacina, que ele está sendo muito criticado, por isso que ele disse que não ia tomar a vacina, mas agora assina 20 bilhões para comprar a vacina. Ele diz que tem que ser voluntária, enquanto o Supremo está decidindo se vai ser voluntário ou não, se vai ser obrigatório ou não. Não é? Bom dia, é um prazer falar com você, grandão. É um baita prazer, faz tempo que eu não te via. Bom dia. Prazerão falar com você. Bom dia, Datena. Bom dia, Datena. Bom dia, Garrafa, Agostinho. Muito obrigado aí pelo convite, pelo espaço. Realmente, Datena, a gente vem vivendo aí um momento muito sério, né? Uma crise sem precedentes, uma crise sanitária, né? Que envolve todos os segmentos da nossa sociedade. A gente precisa ter muita atenção, muita calma com o que vem acontecendo. Tem se politizado muito, né? Nós vivemos os extremos, nós temos uma política muito polarizada ainda nesse momento, e isso tem gerado, né, um desencontro, um desconforto para a sociedade, né, que precisa, nesse momento, que os políticos, os apresentadores, né, aqueles que levam as informações, possam trabalhar de uma maneira coesa, correta, né? E, no meu entender, o Bolsonaro, eu estava vendo agora aí essas declarações dele, né? Infelizmente, ele tem muitas declarações desastrosas e, durante todo o processo da pandemia, quando ela se iniciou, quando chegou ao país, ele foi uma pessoa que não acreditou, né, que isso pudesse se tornar o que se tornou nesse momento que nós estamos vivendo. Eu não vou ser repetitivo aqui, mas foi gripezinha, resfriadozinho, e daí? Eu não sou coveiro, todo dia todo mundo vai morrer um dia, tome cloroquina, e mais uma série de coisas. E isso foi se alastrando pela ala ideológica que acompanha o presidente, né? As redes sociais se tornaram ferramentas perigosíssimas, né, de fake news, de informações truncadas, de ameaças, de críticas, e fez com que o governo não tivesse uma conduta séria e coesa em relação à vida do povo brasileiro. Então, o que eu entendo é que, nesse momento, o presidente Bolsonaro, ainda confuso, com um governo confuso, com um Ministério da Saúde ainda confuso. Eu acompanho você quase que diariamente, sempre que posso, e algumas horas atrás não iria comprar nenhuma vacina, depois iria comprar a vacina, agora vai comprar o Coronavac, mas nitidamente polariza isso com o governador Dória, né? Que, diga-se de passagem, foi a pessoa que foi à China, foi a pessoa que foi negociar isso. Não foi o Bolsonaro, não foi o Caiado, não foi nenhum outro governador. E o João Dória sempre deixou claro que essa vacina não é de São Paulo. Essa vacina é a vacina do Butantan, né, para todos os brasileiros. E lembra você, sem me estender nessa resposta, lembra você que durante 45 dias o governo do estado de São Paulo tentou negociar incansavelmente com o governo federal, né? E foi hostilizado, criticado pelo Ministério, pelo ministro, enfim. E agora chegam, né, começa a se chegar a uma conclusão
que o que tem de concreto realmente é a Coronavac, mas eu espero que seja a Coronavac, que sejam todas as vacinas. Eu acho que a saúde, eu acho que o que está acontecendo no momento, Datena, não pode ter partido, não pode ter direita, não pode ter esquerda, não pode ter centro. A gente precisa salvar vidas. Meus amigos seus foram embora precocemente, sabe? Então é uma doença que você não sabe como tratá-la, como você vai se salvar, o que horas pode acontecer. Eu tive, minha esposa teve, minha filha teve, e para a gente foi angustiante. Eu fiquei assintomático, fiquei 14 dias em casa, mas foi angustiante, porque eu ia dormir e não sabia se no dia seguinte eu iria acordar, tendo que ser levado para um hospital, para ser entubado, né? Então é muito difícil o que a gente vem vivendo. E o país está, nesse momento, atravessando um caos, né? Com toda essa desigualdade que nós temos, com pessoas que realmente... Porque é muito fácil para uma parte da sociedade também, Datena, falar, fica em casa, né? A gente tem que usar máscara, álcool em gel, essas coisas, mas fica em casa. Mas aquela pessoa que ela precisa, ela vive, ela precisa sair de casa para trazer a sobrevivência para os seus filhos, para a sua esposa. Então é um negócio muito complicado e que eu acho que os deputados, assim como eu, têm a responsabilidade de colocar a sua digital, né, em todos esses problemas, colocar a cara para bater, afinal nós somos pagos por vocês para que a gente possa trabalhar e tentar encontrar uma solução. É a pergunta que vem a seguir, né? De que forma a Câmara e o Congresso, né, de uma forma os senadores, deputados e senadores, podem ajudar a dar um rumo nessa história da vacinação, né, para acabar com esse desbando político, essa corrida política, e transformar numa questão sanitária mesmo, né? Não interessa, a vacina que tiver aprovada pela Anvisa, ela tem que ser comprada pelo governo, pode ser uma, pode ser duas, pode ser, sei lá, quantas forem, mas acabar com esse negócio de politizar a vacina. E o governador me falou agora aqui, respondeu oficialmente, que ele não vai mudar a data, independente do governo federal comprar ou não a Coronavac. Ele acabou de me afirmar aqui, está dizendo que não é uma corrida política, mas sim uma corrida pela vida. Acabou de me dizer agora. De que forma o Congresso pode ajudar nisso, deputados e senadores, o Frota? Bom, Datena, principalmente, eu sou vice-líder do PSDB. Eu acho que cabe aos líderes, vice-líderes e os deputados, que não são líderes nem vice-líderes, precisam acalmar os ânimos. Não pode politizar isso de forma alguma, porque pode ser uma pessoa, um ente querido meu, pode ser um ente querido seu ou de qualquer outro deputado. Então, nós precisamos abrir diálogo, nós precisamos conversar, não ficar indo para a televisão, trocar acusações. O João Dória, ele falou comigo, o governador Dória falou comigo também agora há pouco, e realmente está mantido o Plano São Paulo. Mas, independente disso, ele deseja que o governo faça essa compra e que distribua, comece a distribuir. Agora, cabe aos deputados trabalharem dentro dos seus gabinetes e no plenário e virtualmente também, com decisões e com projetos, como nós fizemos. Vou te falar um exemplo. Eu sou um dos autores da lei Aldir Blanc, que deu 3 bilhões à cultura. Sou um dos autores. Então, eu trabalhei para a minha classe, junto com diversos outros deputados, porque a classe da cultura é uma classe que está sendo atingida, como diversas outras classes no país, está sendo atingida de uma maneira cruel, né? Assim como o esporte. Fui relator do esporte do projeto 28-24, que destinou 1,6 bi. Por quê? Os patrocinadores foram embora, os apoiadores foram embora, não tem mais os campeonatos, não tem as premiações, não pode ter aglomeração, não pode levar público, não tem renda nos estádios, enfim, fora futebol, vôlei, né, e basquete, o atletismo,
né, os outros esportes que você tão bem conhece, porque na sua vida você lá atrás foi, junto com o Luciano do Vale, uma das pessoas que abriu, né, o caminho para o esporte, seja ele não profissional, amador e profissional. A gente precisa defender essas classes. Então, eu, por exemplo, trabalhei incansavelmente na lei Aldir Blanc, na lei 2824 para o esporte, e tenho buscado formas o tempo todo de enviar projetos para a Câmara, tentando, de alguma forma, sanar, melhorar o caminho desse ou daquele brasileiro. Para mim, não importa quem não importa se o cara é da esquerda, se é da direita, está todo mundo nesse momento no mesmo barco, somos todos iguais. Essa semana nós vimos aí, o Eduardo Galvão foi embora o Paulinho do Roupa Nova, foi embora uma série de pessoas que nós conhecíamos e foram embora de uma maneira precoce, fora a quantidade de brasileiros, né, que nós estamos vendo que estão morrendo, deixando suas famílias, seus filhos, que ainda não foram criados. Então, eu fico angustiado com isso que vem acontecendo e espero poder, todo dia, estar colaborando com o país, criando lei, projeto, incentivando, fazendo as campanhas Use Máscara, enfim, abrindo os diálogos. A gente tem que ter ações práticas para combater o Covid-19. Olha, parece que mesmo que não queiram, não tem como mais deixar de anunciar plano nacional de vacinação. E tem que ser rápido. Sim. Porque a Arábia Saudita agora anuncia, a Europa deve vacinar todo mundo até o final o final de dezembro, agora, nesse mês. Sim. Ainda. A Europa deve vacinar todo mundo. Os Estados Unidos já estão em vacinação emergencial. Até no Alasca deram vacina, o Canadá, o Reino Unido foi o primeiro a aplicar a vacina, mas a gente não pode perder o bonde da história sobre risco de morrer muita gente ou ficar muita gente contaminada e a economia está parada mais ainda. A gente está perdendo o bonde da história, está todo mundo vacinando e a gente não pode ficar um país doente no meio do mundo vacinado, até por uma questão de economia. Outro dia a China anunciou que tinha na embalagem da carne brasileira coronavírus. Se você ficar um Sim. país doente, até economicamente você vai ser prejudicado. Um país doente no meio de um mundo imunizado complica até as relações comerciais. Não é isso, o Frota? Sim, Datena, eu concordo com você plenamente e volto a te falar, eu acho que esse é o momento. O São Paulo, o estado de São Paulo, ele, nesse momento, tem um caminho que me parece ser o caminho mais claro, né? Tanto é que o governo está entendendo isso e se aproxima de um acordo para uma compra. Nós não podemos, em cima do que você falou, veja bem, agora, recentemente, é que foram se preocupar com seringas, com agulhas, né? Foram encomendar 330 milhões, né, de agulhas. Então, falta planejamento. Eu entendo, eu sou um crítico ao governo, mas eu não estou aqui nesse momento para polarizar. Mas eu entendo que o governo ele precisa se organizar com mais rapidez, porque nós estamos aí vivendo isso há muitos meses, né? E isso era uma tragédia anunciada. Nós sabíamos que ia chegar nesse ponto. O país não se preparou para receber, né, dessa forma tão impactante na vida dos brasileiros essa crise sanitária, como você bem falou no início aqui da nossa entrevista. Então, eu faço um apelo para aquelas pessoas, porque, por exemplo, basta ver o seu programa e a gente vê, por exemplo, os bailes funks lotados, mas a gente vê também as festas clandestinas no Morumbi lotadas, a gente vê as praias lotadas. O brasileiro tem isso, Datena, ele não acredita até a hora que acontece. Ele não acredita. Então, fica difícil também de você manter um controle, porque a partir do momento que um governador, um prefeito, vai fazer um lockdown, como estão fazendo nesse momento em Búzios, os turistas têm 72 horas para deixar os hotéis, a cidade vai fechar. É óbvio que isso, politicamente,
para um prefeito, para um governador, é muito desastroso, é muito difícil, ainda chegando Natal, Ano Novo, verão. Então, isso tudo é de um impacto econômico e social enorme, mas nós precisamos atravessar isso. Nós não temos escolha, nós não temos escolha. A coisa realmente é grave. E se nós todos não nos Por juntarmos, isso a vacina, seja... né? Se a gente não tiver a vacina, por isso é a vacina. Se não tiver a vacina, por isso a importância da vacina. É complicado. Se não tiver a vacina, nós vamos ter que enfrentar isso mais vezes. A Alemanha decretou lockdown. Tem muita gente chiando lá também, na Alemanha, que é um país rico. Sobre isso, e para encerrar, Frota, a não sei que você tenha mais alguma coisa a dizer, uma coisa muito importante, ontem eu perguntei, porque o Paulo Guedes, ele acha que ele é ministro da Economia dos Estados Unidos, foi elogiado pelo Bolsonaro e tal, está morando lá junto com o Bolsonaro, e fica buzinando no ouvido do Bolsonaro. O Paulo Guedes é um cara que vem do sistema financeiro, de bancos e daí por diante, ele acha que ele é ministro da Economia dos Estados Unidos, da Alemanha, da Itália, da França, da China. Não, ele é ministro da Economia de um país pobre. Quando você fala em acabar com o auxílio emergencial, você fala em deixar milhões de bocas famintas, que essa é uma crise patológica, mas que quebrou a economia do país, quebrou a economia do mundo. Hoje, estão esperando o resultado, não sei de que estado americano, do índice de desemprego, e as bolsas já estão oscilando. É possível que o dólar suba, porque o índice de desemprego nos Estados Unidos nunca se viu na Alemanha, nunca se viu na França, a não ser depois da Segunda Guerra Mundial, ou no crack da Bolsa nova-iorquina lá em 90, e agora recentemente foi menor o impacto, mas houve em 2008 com a quebra do Lehman Brothers. Mas nós estamos vivendo uma crise econômica terrível. Acabando com o auxílio emergencial agora, são R$300. O cara fala, mas só 300? Tem gente que vive com isso e vive só disso. Acabar com o auxílio emergencial, o Paulo Guedes vai contribuir para que muita gente morra de fome, não de coronavírus. Esse é o detalhe. Se eu fosse o Bolsonaro, eu mantinha. Mas acabar com o auxílio emergencial agora é um risco terrível. Eu não sei como o senhor, como deputado, entende isso. Não, eu entendo que isso, além de ser um risco terrível, né, vai gerar uma crise, uma violência na sociedade absurda. Né? Então, a gente tem que entender o seguinte, que lá atrás o Bolsonaro, né, o governo Bolsonaro queria dar R$200 de auxílio. Nós, na Câmara, nos reunimos e batemos o pé para R$500. E o Bolsonaro, para não ficar atrás, para ser o pai da criança, polarizando na política, ele colocou mais R$100 e foi os R$600. Foram para 300, eu tenho projeto e outros deputados têm, pedindo, inclusive não só projetos, mas ofícios, pedindo para que se mantenha pelo menos os R$300 enquanto não houver a vacina, né? Porque a gente entende que faz a diferença, como você falou, para uma família, R$300 é R$300, sabe? Principalmente nesse momento. Então, o Paulo Guedes, nós estamos nessa 56ª legislatura, talvez seja uma das mais difíceis e turbulentas legislaturas que já tiveram em todos esses anos no país. E o Paulo Guedes, nós estamos com 1 ano e 11 meses, né, de legislatura. O Paulo Guedes prometeu diversas privatizações, não fez nenhuma, né? É uma pessoa que, infelizmente, se arrumou um distúrbio grande com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, se indispôs várias vezes com o próprio presidente, né, e com alguns ministros. Então, o Paulo Guedes ele tem se mostrado, muitas vezes, mais afoito a fazer a política dele do que propriamente ser um ministro equilibrado da economia. É isso que eu penso a respeito do Paulo Guedes e, infelizmente, já ando ouvindo, inclusive, eu vou falar aqui de primeira mão, dentro da Câmara, a gente já ouve que em março, mais tardar no final de março, o Paulo Guedes poderá deixar o governo Bolsonaro. Não é por nada não, mas eu ia soltar rojão se isso acontecesse, viu? Esse é o grande detalhe. Eu acho que o
O ministro da Economia está completamente existe equivocado, ele está governando no ministério para o país errado. O país é um país de pobre sim. e não um país para quem ele está dirigindo a política econômica dele. E, infelizmente, o Bolsonaro está indo muito na dele. Espero que pare de ir, porque senão nós vamos à bancarrota. Deputado, foi um prazer falar com o senhor. Eu tinha marcado uma entrevista com o senhor, mas eu não pude atendê-lo naquela entrevista porque eu tenho o canal do Datena, mas eu não estou podendo fazer todas as atividades, porque ainda estou em recuperação do infarto que eu tive, então não estou podendo fazer tudo ao mesmo tempo. Vou dar uma parada agora de 10 dias para dar uma recuperada e desde já as minhas desculpas públicas aqui por não poder atendê-lo aquele dia, porque realmente não está muito bem. Preciso passar por uns exames ainda e espero voltar o ano que vem recarregado e para enfrentar essas dificuldades todas que nós já estamos enfrentando naturalmente. Né? O que eu mais gosto de fazer é trabalhar. Eu fico muito triste quando eu não posso trabalhar, mas ultimamente, fisicamente, eu não estou podendo corresponder às minhas expectativas. Por mim, eu trabalhava o dia inteiro, mas vou dar um tempinho. Mas você sabe o meu carinho por você, fiquei muito triste de não poder atendê-lo aquele dia, né, fazer a entrevista. Mas vamos marcar lá no canal do Datena, na volta do canal do Datena, que eu interrompi já faz uns 15, 20 dias. Logo depois do infarto, eu interrompi o canal do Datena, não fiz mais, mas vou voltar a fazer com o pessoal da Vibra na Band e você já está convidado. Foi um prazer falar contigo, te rever bem. Espero que a família esteja bem, saúde para todo mundo e continue assistindo a gente, porque você sabe que eu sempre gostei muito de você e quem eu gosto eu falo. Aliás, quem eu não gosto eu também falo, mas sempre o Frota me tratou muito bem, sempre foi um cara muito legal comigo lá na Record, sempre foi um cara muito bacana, a gente tinha um relacionamento muito bom e eu gosto muito do Frota. Deputado, prazerão em te ver, tomara que você tenha aí uma carreira política brilhante, sempre torcendo por você, saúde para a família e para você acima de tudo, tá bom? Eu quero te agradecer o espaço, quero pedir que Deus te dê muita saúde, que você continue sendo a voz do povo brasileiro, né, com todos os seus programas, seja na rádio, seja no YouTube, seja na TV Bandeirantes, que Deus te dê muita força, também para o seu público, principalmente, que nesse final de ano as pessoas tenham, de alguma forma, um conforto, saúde, paz, e conta comigo, você sabe que o meu gabinete lá está aberto para você, a hora que você quiser, o que você precisar, e eu espero, assim como você também, que eu possa continuar trabalhando, que é o que eu gosto de fazer. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço para o Garrafa e para o Agostinho também, fiquem todos com Deus aí. Muito obrigado.